Olá, olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Faz bastante tempo, né, que eu não apareço por aqui, um mês exatamente aí. Um mês e alguns dias, eu acho. Já estamos de novo em Portugal. Estou gravando o vídeo, né, do nosso apartamento. Fomos ao Brasil e eu registrei o voo da ida, né, porque eu queria partilhar com vocês como é que ia ser essa experiência de viajar com uma bebezinha tão pequenininha. Quando nos mudamos para Portugal, o Bernardo tinha 1 ano e 6 meses, ele era um pouquinho maior que a Clara e foi em circunstâncias um pouquinho diferente da dela também. Então agora eu queria registrar, tanto para mim quanto para dividir com vocês, com outras mães, né, que vão passar por isso ainda, que gera um pouquinho de nervoso na gente, gera, né, muitas preocupações, como vai ser e tal. Tem uma amiga que também foi da Holanda para o Brasil com uma bebê com o mesmo tempo da Clara, acho que ela tem um mês só a mais que a Clara, então conversamos muito sobre isso. Assim como eu e ela estávamos meio apreensivas, eu tenho certeza que outras mães também passam pelo mesmo. Então, gravei, registrei o que eu consegui registrar e eu vou passar esse registro para vocês aqui agora e volto no final pra gente conversar um pouquinho mais. Olá, tudo bem com vocês? Este vídeo aqui vai ser para registrar a nossa viagem ao Brasil, primeira vez que Clarinha vai ao Brasil. Então vão ser praticamente aí 24 horas viajando. Agora são 1h30 da tarde, a gente tá aqui no aeroporto do Porto e a gente vai daqui para Madrid, de Madrid para São Paulo, e São Paulo, Joinville. Então são 3 voos e aí eu vou registrar para ver como é que vai ser essa experiência com a Clara. Por enquanto a gente tá de boa, né, mamãe? Por enquanto tá tudo certo. Que Deus abençoe que vai ser certo assim até o final, né? Não é? Você vai ao Brasil? Você vai ao Brasil? É? Já despachamos malas, passamos pelo raio-x, né, mocinha? Tá comendo o dedo. E agora a gente parou aqui pra esperar. O Bernardo tá lá dentro. Aqui no aeroporto, ó, do Porto tem esse espaço aqui infantil. E a gente ainda vai esperar sair, né, no painel, no nosso portão. A gente não sabe qual que é ainda. Aí enquanto eu fui à casa de banho, o Bernardo ficou aqui com o André. Agora já são 15 horas, né? E a gente parou nesse Deli e Companhia aqui. Eu peguei um poke de salmão. O André pegou um sanduíche de frango com queijo brie. O Bernardo pediu o quê? Um pão de chocolate. Mas ele quer que eu divida o meu poke com ele. É que eu gosto de poke. Você gosta de poke? Cada vez que eu vejo Ou seja, poke. perdi o almoço, né? Perdi. Ó, tudo aqui deu 18,40. Poke 8, o sandes 7,95, depois chocolate 2,10. Eu, Clarinha, o papai. O Bernardo vai na frente, né? Porque ele é metido. Aqui, ó, o carrinho, ele vai até a mãozinha aqui. O carrinho vai até a porta do avião, mas tem uma menina aqui que não quer ficar, né, no carrinho. Chegamos em Madrid, o aeroporto gigantão, é enorme esse aeroporto.
A gente ainda tem que ver uma coisa direto com a Latam. A gente veio pela Ibéria até aqui, mas na verdade a gente comprou nossas passagens com a Latam. E aí a minha passagem, a da Clara, ainda a gente não conseguiu fazer o check-in. A gente vai ter que pegar um trem aqui, ó. Ali diz o tempo do próximo e o tempo de trajeto aproximado. A gente vai até o Terminal S. Olha, problemas, né, resolvidos, perrengues resolvidos. Agora sim eu posso respirar, porque eu confesso que eu tava com muito medo que eu ia ter que voltar pra casa. Porque eu vou contar pra vocês depois, a hora que eu sentar, todo o estresse dessa viagem. Não começou aqui, começou muito antes já. Mas agora é tudo certo. Cartões de embarque dos 4. E aí a gente vai seguir pro nosso portão de embarque. E aí se eu conseguir um tempinho ali, eu já falo agora pra vocês a história. Deixa eu mostrar o banheiro aqui, ó, de Madrid. Gostei, hein? Bem limpo, muito cheiroso, mas muito cheiroso. Só tô eu aqui, então é tudo automático, né? E aqui tem as casinhas. Mas daí, assim como lá no Porto também, a área pra trocar criança é separado, né? A Clara tá dormindo agora, eu já troquei ela lá antes de embarcar de Porto pra cá. E eu vou tentar ver se eu consigo trocar ela de novo antes de a gente embarcar nesse voo. Senão eu troco ela no voo mesmo, né? Mas ela tá dormindo, eu não queria acordar ela agora. Ó, agora a gente veio nesse Madrid aqui. Eu peguei um sanduíche club. Vem quentinho, ele aquece ali, né? Daí o alface falece. Uma cerveja sem álcool. Essa daqui eu só provei a outra e aí a gente achou a tostada aqui. Peguei pra experimentar. E o Bernardo tá comendo o quê? Um donut de chocolate, porque no almoço ele roubou meu almoço. Então agora eu tô com fome, daí preciso comer. O André não pegou nada, que ele almoçou, né? E o Bernardo roubou o meu almoço. Não foi? Agora o André não roubou a minha comida. Mas eu dividi, porque é enorme. Bem grande, né, o sanduíche. É bom, né? É bom. A cerveja tá quente, gente, mas é boa. Só que tá quente. Que triste. Deixa eu contar tudo o que aconteceu, a história. Nós compramos essas passagens já em setembro. Em setembro eu ainda estava grávida, então eu não consegui comprar a passagem da Clara. Mas a Latam compramos diretamente com eles. Garantiu pra gente que depois que ela nascesse, a gente podia ligar pra eles e acrescentar ela na minha passagem. Porque voo internacional, crianças menores de 2 anos pagam pela Latam 10% do valor da passagem do adulto. Beleza? E aí a Clara nasceu e a gente não conseguia de jeito nenhum comprar a passagem dela. E isso foi me estressando de um jeito, assim, eu fiquei muito estressada. Até que a gente conseguiu falar com eles pelo WhatsApp, porque a gente comprou pela Latam Brasil. O André chegou a ligar pra eles, porque quando eles venderam a passagem, eles ligaram pra gente lá em Portugal, né? Muito fácil. Depois, quando a gente queria acrescentar a Clara, eles falavam que não tinha como ligar, fazer ligação internacional. Aí o André ligou pra eles, ficou, sei lá, 40, 50 minutos, né, na ligação, 1h20. E veio 40 euros, né? Falou da conta. E não resolveu, tá, nessa ligação. E aí tentamos de todos os jeitos, todas as formas, até que eu consegui que alguém me respondesse pelo WhatsApp da Latam. Que não fosse um robô, né? Porque no começo é um robô, mas em determinado momento o robô não consegue mais te responder, então uma pessoa assume. Mas só na 4ª pessoa é que resolveu a minha questão, assim. Isso assim, mais de uma semana tentando. E aí conseguimos comprar a passagem da Clara. Na verdade, eles não podiam ligar pra gente, então eles ligaram pra minha comadre no Brasil e ela fez a compra, ela fechou a compra da passagem pra gente. Que a gente não conseguia comprar de Portugal. O maior rolo. Aí só aí já foi um estresse, né? Beleza, temos a passagem da Clara. Aí o que aconteceu? O check-in a gente só consegue fazer online 24 horas antes, né? Do voo. A Ibéria libera o check-in online 24 horas antes. A Latam 48. Só que a Latam não estava mostrando nossos cartões de embarque. Não liberava. E aí deu as 24 horas, a Ibéria liberou, beleza. Chegamos lá no Porto, a Ibéria, tudo tranquilo e nada do cartão de embarque da Latam. No meio do caminho, quando a gente pousou, você conseguiu o teu, né? O André conseguiu, pela aplicação, né? Aplicativo da Latam, o cartão de embarque dele e do Bernardo. E nada do meu e da Clara. E aí, a gente não conhecia o aeroporto aqui, a gente nunca veio no aeroporto de Madrid, a gente sabia que era um aeroporto gigantesco, a gente teve que pegar o trem e tudo mais agora, né? A minha mãe, quando veio, até nem precisou, mas o nosso portão aqui, sim. E o medo que a gente tinha, porque a gente não sabia se ia ter uma Latam desse lado, se ia ter alguém para atender a gente desse lado, a gente só veio vindo. Chegamos ali, tinha um ponto de atendimento da Latam.
E aí foi super rápido, né? Como se nada tivesse acontecido. O André chegou ali, falou pra ele que a gente não tinha o cartão de embarque ainda. Era um brasileiro até que estava trabalhando e atendeu a gente. Muito obrigado, inclusive, pelo atendimento. E aí liberou o nosso cartão de embarque. Aí emitiu o meu e o da Clara. Eu emiti os 4 daí no papel, né? Porque a gente tinha só os 2 no digital, mas daí a gente tem os 4 digitais agora e os 4 no papel. E aí agora deu tudo certo, então agora eu tô relaxada, agora eu sei que eu vou embarcar e vou encontrar a minha família. Porque até então a gente tava muito estressado. E a gente tinha até um tempo bom agora, a gente tinha 3 horas de conexão aqui. A volta que vai ser apertada, a volta a gente tem 1h30, né? Só de conexão pra descer e pegar o voo pro porto de novo. Então a gente vai ter que correr muito na volta, assim. Mas na ida até tinha um tempo bom. Se a gente tivesse 1h30 só na ida, eu acho que a gente não tinha... Talvez tinha, né, dado um problema maior. Mas enfim, a Latam, a gente se incomodou com eles desde o princípio, assim, né? Desde o começo. E a Ibéria, sensacional, tá? A nossa primeira experiência, nunca voamos antes por Ibéria. Mas desde o atendimento lá no porto, dentro do avião, na descida... Não tem do que reclamar, né? Foram ótimos, assim, foram excelentes. A Latam já me estressou desde o começo, mas agora tá tudo certo. Então agora a gente comeu, vamos mais lá pro nosso portão de embarque mesmo, ainda falta 1 hora, basicamente, pro embarque começar, mas a gente gosta de ficar mais pertinho pra não ter risco. Outra coisa que a gente fez de diferente dessa vez é que foi possível despachar todas as malas, as de mão também. Porque a gente viaja com 6 malas, né? 3 grandes, 3 pequenas. E aí eles ofereceram lá a Ibéria, lá no porto, já para despachar as malas de mão. E aí a gente despachou, entendeu? E foi a melhor coisa que a gente fez, pelo menos assim, até agora a gente tá muito satisfeito. Porque a gente não precisa andar com essas 3 malas. Porque a gente tem carrinho, tem a Clara, tem Bernardo. E mais 3 malas. E a gente teve que pegar o trem, a gente pensou, meu Deus, imagina entrar com um carrinho, mais 3 malas, mais Bernardo, né? Muita coisa. Então acho que quem viaja com criança, acho que vale a pena. Do jantar, o Bernardo escolheu um macarrãozinho e aí vem o Kit Kat junto, ó, o queijinho da vaca que ele vai comer e aí ele tá assistindo o filme ali. Eu também pedi a mesma coisa, o André também, mas o André tá com uma pequenininha, né, que ainda não dormiu. Hora do café da manhã. Dormimos? Não dormimos. Clara dormiu, mamou um monte, chorou, acordou, dormiu, assim, várias vezes. Agora a gente tá tomando café da manhã, daqui mais 1h e pouco, né? 1h e pouco, desembarcar. O Bernardo escolheu o sanduíche com frutas, tá comendo as frutas. Eu peguei o omelete, batata, tem pãozinho, aqui também tem fruta. O André também pegou o sanduíche. O sanduíche vem um bolinho também junto. Agora que a gente tá chegando, falta 15 minutos pra pousar. Não, 10 minutos. Ela resolveu dormir mais um pouco. Agora já aparece Joinville ali embaixo, ó. A gente vai desembarcar em São Paulo, depois vai até Joinville. Pousamos em Guarulhos, mas aqui a gente precisou pegar as malas, então estamos com tudo para pegar a nossa conexão aqui para Joinville agora. Chegamos! Oi, meu amor! E a Clara e a Maia juntas!
Olha isso! Nossa viagem ao Brasil é sempre uma viagem muito longa. A gente sempre começa ela num dia, chega no outro dia no destino. Tanto a ida quanto a volta é a mesma coisa. Nós, como moramos no sul, é um pouquinho longe, né? Um pouquinho mais distante do centro, onde tem os aeroportos que fazem assim voos internacionais. Então, para nós fica um pouco mais complicado as vias, né? Então, a última vez que a gente foi para lá, nós fomos por Lisboa. Então, a gente saiu um dia antes de Braga, até porque a gente foi de trem até Lisboa. De Lisboa para São Paulo. De São Paulo para Curitiba, no Paraná. E de Curitiba a gente pegou... Não, de Curitiba meu sogro buscou a gente lá e fomos mais 1h30 até Joinville, até chegar em casa. Então é uma viagem sempre muito longa. Dessa vez a gente conseguiu pousar em Joinville, só que nós fizemos uma outra conexão no meio do caminho. Então a gente fez Porto, saímos de Porto, eu paguei um transfer daqui para o aeroporto do Porto. Do Porto fomos para Madrid, de Madrid para Guarulhos, em São Paulo, e de São Paulo para Joinville. Então saímos de casa por volta do 12h30, 12h40 do horário de Portugal. E eu cheguei em Joinville no outro dia, 11 horas da manhã do horário do Brasil. Considerem aí o fuso, né, nesse horário. Quando a gente foi, Portugal era 3 horas à frente do Brasil. Quando a gente voltou, eram 4 horas, porque daí mudou aqui, né, começou o horário de verão. Então, é uma viagem cansativa por si só, entendeu? Se você faz ela só você, isso já torna uma viagem cansativa, porque ela é uma viagem muito longa. E ainda tem essas conexões, né? Dá sempre muito trabalho, ir pra lá e pra cá, então muitos aeroportos. Com criança, ela é duplamente cansativa, né? Fica mais cansativa ainda. E pra criança também sabe? E pra criança viajar não é nada confortável, né? A gente não vai de primeira classe, a gente vai na classe econômica. Então a ida, eu tava muito apreensiva com a questão de choro, assim, né? A Clara tava vindo de umas crises de choro, que a gente até agora não conseguiu identificar exatamente o porquê, assim, ela já passou por várias avaliações, né? Nada indica um motivo real, assim, mas ela começa a chorar. Agora parou, mas eu acho que era muito mais ligado a crise ali dos 4 meses, que, né, muitos pediatras, enfim, dizem que existe, do que qualquer outra coisa, sabe? Eu fiquei procurando resposta, não encontrei, então me conformei com essa, assim. Tá tudo bem com ela, graças a Deus, né? Tá saudável, mas a gente sempre fica muito atenta aos sinais. Enfim, eu tava preocupadíssima com isso, porque eu pensava comigo, se ela tem uma crise de choro dessa no avião, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a gente sabe que os profissionais que estavam comigo, né, nesse processo, falavam, Camila, não dá bola, né, as pessoas têm que aceitar isso e aquilo. Eu sei disso, sabe? Eu sei que se uma pessoa se sente incomodada porque tem criança no voo, desculpa ser bem sincera aqui, tá? Mas, ou você paga um jatinho particular pra você, entendeu? E você não se incomoda com ninguém, você toma um remedinho e dorme, porque assim como você tem direito de viajar, a criança também tem direito de viajar. E pai e mãe não vai ficar em casa trancado porque outros adultos se incomodam com criança, né? Então, assim, é um espaço público, querendo ou não. Assim como o adulto tem direito, a criança também tem direito de viajar. Esta é a minha opinião, tá? Eu ainda assim me preocupava, né? Porque mesmo que eu entenda isso e defenda isso, também não queria que ela passasse 10 horas, porque o voo mais longo de Madrid a São Paulo eram 10 horas, né? 10 horas ali, chorando, berrando, é extremamente desconfortável, né, pra gente. Então, eu queria tentar evitar essa situação. Pra tudo isso, ela mamou muito, porque assim, a Clara, muitas dicas por aí de outros pais, né, eu estudei muito, vi outras mães falarem que se você leva bastante snacks, né, bastante lanchinho, se tem brincadeiras pra criança, o negócio vai. E isso funciona para crianças maiores. O Bernardo, por exemplo, eu já viajo super tranquila com ele. Apesar de que quando ele veio, o Bernardo dormiu todos os voos, assim, foi uma benção. O Bernardo dormia muito, a Clara já não dorme tanto, entendeu? Ela dorme muito menos em relação a ele. O Bernardo sempre foi um bebê que dormiu muito, e essa é a maior diferença entre os dois e que vem me afetando um pouco mais. Então, o Bernardo tinha ali vários lanchinhos para ele fazer, ele levou uma mochilinha, né, dele que ele carregava, cheio de brinquedos lá e coisas, passatempos assim, né, que ele mesmo escolheu, mas no voo longo também tem a TV ali, então isso também acaba distraindo muito a criança, né, ele se empolga de colocar o fone do avião e ele faz a caminha dele. A gente comprou, inclusive,
É uma almofada inflável, assim, comprei na Amazon, posso deixar o link na descrição do vídeo, que colocamos na frente da poltrona dele e ele conseguiu esticar as pernas, tá? E foi legal, assim, foi legal porque ele conseguiu esticar, né, conseguiu deitar mais, se acomodar melhor no assento do avião. E lá, por, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, assim, ele dormiu e foi até chegar em São Paulo, entendeu? Ele, depois do jantar ali, ele dormiu e foi até chegar em São Paulo. Então ele jogou ali na tela, ele jogava. Assistir não, porque o Bernardo não é muito de assistir, assim, filmes e desenhos, sabe? Então, como não tinha nada dos canais que ele costuma ver, que são coisas de matemática e coisas assim, ele não interessa muito, não prende demais ele. Apesar de que ele assistiu Bob Esponja, eu acho que ele nunca tinha assistido, e ele gostou do Bob Esponja. Na volta ele também quis assistir. Então o Bernardo é super tranquilo pra mim, né? Mas a Clara, na ida, ela chorou bastante, tá? Não assim, de forma seguida, mas ela chorava, daí a gente dava mamar, e aí ela voltava a dormir, mas ela dormia 1h, no máximo 2. Eu nem sei se ela chegou a dormir 2 horas direto, assim, na ida, em algum momento. E aí ela acordava chorando. Às vezes ela chorava um pouco mais, às vezes ela era só um resmunguinho, aquele chorinho, né, de bebê. Mas a gente foi fazendo só isso que a gente podia fazer, entendeu? Dando muito colo, muito acalento, né? Também não tinha como sair do colo, era aquilo ali. Até podia levantar, né, e andar pelo avião, mas a gente não quis, assim, sabe? A gente tava tão bem instalado ali já, tava sem o tênis, só de meia, que olha, que eu não queria ficar tendo esse trabalho, assim. Então o que eu fazia? Dava mamar pra ela. Ela mamava tanto no peito quanto na mamadeira, assim, mas ela mamou muito no peito. Acho que foi o dia que eu mais amamentei na minha vida. Acho que eu nunca amamentei tanto como amamentei nesse voo, nessas 10 horas. E isso era o que acalmava ela, sabe? Então a gente tinha um escape. Eu sabia o que acalmaria. Acho que isso é importante, a gente saber o que vai acalmar o seu bebê em caso de ter uma crise de choro dessa. Você conhecer o seu bebê. Eu sabia que isso acalmaria e realmente acalmava, funcionou. A única coisa é que ela não dormia muitas horas seguidas, assim. Então a ida foi um pouco mais turbulenta e bem cansativa pra gente, porque eu praticamente não dormia. Acho que eu não dormi nada na ida. Porque eu ficava ali com ela, sabe? Eu também tinha medo porque eu tava segurando ela, né? Também tinha medo, assim, da posição que a gente tava. Então foi muito tenso pra mim a ida. E aí foi isso. Eu levei alguns brinquedinhos que eu pendurei na frente, no banco da frente. E aí ela conseguia brincar, conseguia se entreter. E era essa, sabe? As formas de entretenimento do bebê de 4 meses. São os brinquedos que ele tem acesso e muito mamar. Muito mamar. Não importa se no peito ou se na mamadeira, assim, sabe? Mas muito mamar. Para crianças maiores que já se alimentam, eu acho que essa dica de ter vários lanchinhos e snacks e, enfim, e brinquedos ali, tipo, para desenhar, para pintar, coisas assim, eu acho que funciona bastante também. A volta já foi bem mais tranquila. Esse voo aqui eu fiz registro só da ida. Da volta eu acho que eu quase não registrei nada. Mas a volta eu acho que eu tava mais relaxada. Tanto porque não tinha aquele estresse da passagem, né, que eu comentei aí no vídeo com vocês. Então eu tava muito mais relaxada. Ela também tava muito cansada, porque foram dias bem cansativos pra ela lá no Brasil. Muito de colo em colo, né, muita gente, muito agito, muita novidade pra ela. Então ela ficou bastante cansada, assim, nos últimos dias. E eu acho que isso somou tudo e transformou o Ken numa volta muito melhor do que a ida. Então na volta eu estava mais tranquila, ela estava mais cansada. E aí ela dormiu 6 horas seguidas. Eu contei, acho que foi a partir que deu meia-noite no meu relógio. Porque, gente, o fuso muda tudo, né? Eu não sei que horas que tinha nesse momento, que é lá em cima, entendeu? Mas ela dormiu, acho que era por volta da meia-noite. A gente fez voo noturno na ida e na volta. E acordou lá por 6 da manhã, assim. Ela deu uns resmunguinhos no meio do caminho, assim, mas nada que a gente não mudasse ela de posição e ela não voltasse a dormir já, emendasse o sono de novo. E foi muito bom porque eu voltei muito mais tranquila, sabe? E a criança sente tudo que a gente tá sentindo, né? Isso é muito verdade, eu acredito muito nisso. Acho que como eu tava mais tranquila na volta, ela acabou relaxando um pouco mais também. Então foi um voo muito melhor, foi um voo, assim, daqueles que tu diz, beleza, consigo fazer isso aqui de novo. Mas quando eu volto muito cansada, eu lembro que com o Bernardo, quando a gente viajava com ele, a gente sempre viajou com ele, e quando eu viajava eu voltava muito cansada, porque viajar com criança não é fácil.
E eu sempre dizia, nossa, vai demorar pra gente sair de novo. Mas no fim, passava uma semana, eu já falava, quando vai ser o próximo passeio que a gente já tá pronto pra outro, sabe? Então tudo passa também. Eu sigo algumas pessoas, tem uma menina que eu sigo que fala que o segredo da vida é ter baixa expectativa e bom humor. E tem uma outra menina que também viajou com criança recentemente, e que eu assisti, inclusive, o vídeo dela antes de eu viajar pra ter uma noção. Ela também fez uma viagem longa, mas foi do Brasil pra Holanda, assim. A Vanessa Lino, se eu não me engano, acho que é o nome. E ela falou, né, a gente tem que mentalizar naquele momento que aquilo ali não vai durar pra sempre, né? O voo acaba, ele acaba, entendeu? Chega uma hora que ele chega no seu destino e ele termina. E aí a gente precisa mentalizar isso em alguns momentos, sabe? Eu acho que ajuda também, funciona. Ela tá lá com o André nesse momento. Eu ainda tô voltando, assim, né, a nossa rotina aqui. A Clara demanda muito de mim, muito mais agora do que antes até, eu acho. Mas isso fica aí pra um outro vídeo. Eu posso atualizar vocês de como ela está. Ela já está prestes a fazer 6 meses. Já estamos namorando uma introdução alimentar. E tem muitas coisas também acontecendo. Acho que eu posso fazer um vídeo, assim, dando uns updates, né, da Clara. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço. E também para falar um pouquinho sobre a nossa história aí com a amamentação. Acho que dá para reunir bastante informação legal num próximo vídeo. Eu acho que é isso, sabe? A gente manter as expectativas lá embaixo, relaxar, porque se você tá relaxada, a criança também tá. E eu comprovei isso, porque na ida eu fui de um jeito e na volta eu voltei de outro jeito, né? Sentindo outras coisas. E a volta foi muito melhor que a ida pra mim, durante os voos. E levar aquilo que é de acesso e que faz bem para sua criança de acordo com a idade dela, sabe? Então estude a sua criança, né? Conheça a sua criança, saiba do que ela gosta, saiba o que vai acalmar ela no momento de mais estresse, no momento que ela tiver mais tensa, né? Às vezes nem desenvolve uma crise de choro, mas ela fica estressada, fica incomodada. Talvez ela não queira ficar no assento, se ela já é uma criança que já ocupa o assento. Talvez ela não queira ficar no seu colo por muito tempo, porque eles cansam também. Imagina pra eles o quão cansativo é ficar 10 horas num colo, né, da pessoa, sem poder se esticar direito, né, sem poder deitar, assim, num ambiente mais confortável. Então, por mais que a Clara ame ficar no colo da gente, porque ela gosta muito de contato, assim, ainda assim é cansativo, né, a quantidade de tempo que a gente passa viajando. Não são só as 10 horas do voo, mas todas as outras horas de conexão e todos os outros 2 voos que a gente pegou na ida e na volta. Então, o que eu podia contribuir, eu contribuí. Se você tiver mais alguma dúvida ou quiser mais alguma sugestão, né, de como é viajar com criança, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!